Graça e paz, igreja. Amém. Sejam todos bem-vindos a mais um culto online, em especial no mês da juventude e em homenagem ao nosso congresso, que esse ano não teremos devido à pandemia. Nós estamos fazendo esse culto jovem, toda a igreja, né? Nós estamos com saudades uns dos outros, mas logo, logo, eu sei, com fé em Deus, nós estaremos juntos adorando o nome do Senhor. E para começar o nosso culto, gostaria de chamar a nossa irmã Yasmin, que vai estar fazendo uma oração. Nossa oração invocatória, ela vai estar orando pelos enfermos e pelas pessoas que perderam alguém nessa pandemia. Amém. Pai, nós queremos te agradecer por estarmos aqui reunidos em teu nome, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por esse culto. Muito obrigada, Senhor, pelas nossas vidas, Senhor, por nossa saúde. Muito obrigada, Senhor, pela presidente Vanessa. Obrigada por cada jovem aqui. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor, primeiramente, porque o Senhor tem nos abençoado, Senhor, com saúde, com vida, com vigor. Muito obrigada. Eu peço que o Senhor esteja à frente desse culto, guiando tudo, Pai, que seja tudo para a honra e glória do Senhor. Quero orar também ao Senhor, entregar em tuas mãos, Senhor, as pessoas enlutadas que perderam seus familiares. Que nesse momento, Espírito Santo, Senhor, esteja visitando cada pessoa aí, levando o seu consolo aos corações. Que o Senhor esteja cuidando de cada família que perdeu um ente querido e que o Senhor esteja visitando as pessoas que estão contaminadas com esse vírus, levando cura, Senhor, porque o Senhor é a própria cura. Então eu peço, Senhor, cure essas pessoas e eu oro em nome de Jesus. Amém. Peço à igreja que fique de pé. Nós vamos recitar o nosso tema e a nossa divisa. Vamos lá? 1, 2. Amor que gera vida. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. 1 João 3,16. Ainda de pé, nós vamos fazer nossa leitura bíblica. Está lá em 1 João 4, do 16 ao 18. Todos. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Amém. Vou pedir para a irmã Mariana estar orando pela palavra. Amém. Senhor Jesus, obrigado, Deus, pela tua palavra, que é vida, Senhor, e que edifica os nossos corações, Pai. Ó Senhor Jesus, viemos agora te agradecer, Deus, por nós podermos ter a liberdade, Senhor, de usá-la em qualquer lugar, Deus. Vai, Senhor, abençoando a vida de cada um de nós, Senhor, e conduzindo esse culto, Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus, que eu já te oro e te agradeço. Amém. A igreja pode se sentar. Agora eu vou chamar o grupo de louvor. Olá, irmãos! Então, agora nós vamos começar os momentos de louvor e gostaríamos de convidar aos irmãos que fiquem de pé para nós podermos estar adorando o nome do Senhor Jesus, não é? Isso mesmo. E só uma coisa, lembrando, irmãos, que os nossos dízimos e ofertas estamos recebendo através da conta bancária, vai estar passando no telão para os irmãos estar depositando. Aí em algum lugar por aqui. Então, agora nós vamos louvar ao Senhor, cantando Ousado Amor.
São tantas desilusões, angústias e frustrações, mentiras, o que tem acontecido com a humanidade, guerras e rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, fome, pestes e terremotos, tanta desolação. Será esse o fim? Escândalos, traições, ódio entre os irmãos. Por que tudo isso? A maldade tem se espalhado tanto que o amor de muitos tem se esfriado. Mas o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparados de modo nenhum com a glória que será revelada no futuro. O mundo todo quase não se contém, esperando pelo que vem a seguir. O universo todo espera com muita paciência. O momento todo aguarda a revelação da verdade. Eu não tenho forças. Está difícil demais. Eu não aguento mais tanto sofrimento. Tem dias que é difícil levantar da cama. Não é fácil sentir um bicho todos os dias. Porque eu nasci, eu não sirvo para nada. É sempre isso que escuto dos meus pais. Será que vocês percebem que as palavras machucam? Mas ninguém se importa, não é mesmo? Eu continuo fingindo estar bem, mas ninguém percebe, ninguém me nota. Trago marcas em minha alma, em todo o meu corpo. Essa dor faz parte de mim, que nem sinto mais. Será que o Senhor pode me curar? Por quê? Porque comigo eu era tão pequena. Por que Ele me tocou assim? Fui tocada por aquele que eu chamava de Pai. Carrego comigo essa culpa, esse tormento, até falarem que eu fiz porque eu quis. A minha mãe não me deu ouvidos e ele nada sofreu. Esse dia deixou marcas e eu me sinto suja e vazia. Eu cresci, não consigo sentir paz que me amasse de verdade. Acabei entregando meu coração para o primeiro que me apaixonei, acreditando que o amor daquele homem era verdadeiro. Eu entreguei a ele tudo que tinha de mais precioso, até o dia que eu descobri que eu não era o primeiro amor da vida dele. Eu era apenas uma e de mais 3. Cura-me, Senhor. Me dê um novo coração. Eu me sinto tão só. Parece que ninguém gosta de mim. Não consigo me encaixar em nada, nem com ninguém. As pessoas me olham, tenho certeza, estão me achando gorda, feia. Já até perguntaram quando eu cheguei. Já tentei de tudo para emagrecer. Tudo que como, vomito, mas não dá certo. Sou tão feia. Olha esse cabelo, olha esse corpo, essa roupa. Por isso me chamam de estranha. Me ajuda, Senhor. Tenho dúvida de tantas coisas. O pessoal do colégio me chamou para uma noitada, mas me ofereceu um lance diferente. Não quis não, mas eles disseram que se eu não provasse estaria fora e não fazia parte do grupo. Então, acabei recebendo. Me empurraram para uma garota, que acabei ficando também. Mas de verdade, não gostei não. Depois falei que era bom, só para ficar de boa com todos. Estou perdido, meu Deus, me ajude. Eu cresci sem referencial de pai. Ah, como me faz falta um ombro amigo. Alguém importante que pudesse me ensinar por onde ir, o que fazer. Alguém que estivesse ali por mim, que sonhasse comigo, que me amasse. Eu me sinto tão sozinha e rejeitada, sem chão, sem valor. Será que o Senhor pode ser meu pai? Eu estou dentro da minha vida, eu não quero nem saber desse pessoal muito louco. Só fazem besteira. Problema de quem está entrando em um furado. Eu estou cuidando de ir à igreja todo domingo. De vez em quando dou um quilo de alimento para quem passa pedindo e some.
Eu não quero perder tempo com eles, não. Mas será que eu estou sendo injusto? Eu me arrependo, Senhor. Meu filho, você não pode me conhecer, mas eu sei tudo sobre você. Eu sei quando você se senta e quando se levanta. Até os cabelos da sua cabeça são todos contados, pois você foi feito, minha imagem, e escolhi você quando planejava a criação. Você não foi meu, pois todos os seus dias estão escritos no meu livro. Eu formei você no ventre da sua mãe, mas tenho sido mal representado a você por aqueles que não me conhecem. Saibam que não estou zangado e distante, pois sou a expressão completa do amor. Filho, se você me buscar de todo o seu coração, você encontrará. Quando o seu coração estiver quebrantado, estarei perto de você. Um dia enxugarei todas as lágrimas dos seus olhos e afastarei toda a dor que tenha sofrido nessa terra. E, meu filho, meu amor por você foi revelado. Ele é a representação exata do que sou. Ele veio para mostrar que estou contigo e não contra você. Também veio para dizer a você que não estou contando os seus pecados. Eu desisti de tudo que amava para que pudesse ganhar o seu amor. Venha para casa e eu vou fazer a maior festa que o Senhor já viu. E sempre fui um pai e serei seu pai. A minha pergunta a você então é essa: você quer ser meu filho? Estou apenas esperando por você. És o Deus
Graças a Deus pelo Grupo Avivarte, que Deus continue abençoando. E agora nós vamos ficar com a mensagem com a missionária Amanda. Graça e paz, amados irmãos. Estamos agora no momento da palavra e que bom que você está conosco, que bom que você já louvou conosco, que bom que aí da sua casa você pôde cultuar ao Senhor. Estamos juntos dizendo ao Senhor isso. Senhor, nós estamos disponíveis, nós te adoramos, como é bom estar juntos. E nós estamos no mês de agosto e para nós batistas, o mês de agosto é o mês da juventude, né? E a Jubanoge, claro, não poderia ficar de fora desse mês. E a gente está aí abraçando, juntamente com toda a juventude batista do Brasil, um tema que é tão impactante e que tem feito tanta diferença nesse tempo que a gente está vivendo. Então, o tema da nossa juventude é amor que gera vida. E maior amor de exemplo para nós é o próprio Cristo Jesus, que se entregou por nós com um amor imenso ali, demonstrado na cruz do Calvário. E agora à noite, eu quero compartilhar com você sobre... Faz parte do nosso tema, mas a gente vai falar hoje sobre empatia. Empatia que também gera vida. Ela está interligada ao amor e a empatia gera vida. E eu quero começar pedindo que você abra a sua Bíblia aí na sua casa, onde você estiver, no livro de Hebreus, Novo Testamento, Hebreus capítulo 2, e eu vou estar lendo com os amados irmãos os versículos de 14 a 18. Eu estarei fazendo essa leitura, você acompanha aí na sua Bíblia, na sua casa. Eu vou esperar alguns segundinhos, né? E quando eu ouvir, eu espero ouvir o seu amém aí, né? Você dizendo aí, amém, abri. E eu vou entender que você aí já está com sua Bíblia aberta no livro de Hebreus, capítulo 2, versículos do 14 ao 18. E eu estarei fazendo a leitura que diz assim. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, no caso Jesus, igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Aleluia! Glória a Deus! Eu queria começar levantando alguns questionamentos para nós pensarmos um pouquinho nessa noite. Para nós meditarmos um pouquinho nessa noite. E eu queria perguntar para você e para mim o seguinte. Será que você consegue imaginar como é que estaria a sua vida? Onde você estaria? O que seria de você se não fosse o Senhor? Será que você consegue olhar para trás da semana que passou e ver os seus dias? Será que você consegue imaginar esses dias, viver esses dias sem o Senhor? Será que você tem dimensão, você consegue mensurar onde você estaria se não fosse o Senhor? Se não fosse o Senhor e o amor dele por mim, por você? Se não fosse as misericórdias que se renovam todas as manhãs? Se não fosse a provisão do pão, a provisão do suprimento, a provisão do teto? Se não fosse tantos livramentos que o Senhor nos tem dado? Será que você consegue dizer isso para você? Não, eu estaria. Como você estaria se não fosse o Senhor? Talvez a sua resposta seja a minha resposta, né? A gente pode ter a mesma resposta. E eu faço minhas palavras do salmista, no Salmo 94, versículo 17, que ele diz assim: se não fora o auxílio do Senhor,
já a minha alma estaria na região do silêncio. E o salmista declara isso, olha, se não fosse Jesus do meu lado, se não fosse o Senhor do meu lado, se não fosse a ajuda dele, se não fosse o braço forte dele, eu já teria morrido. Eu não estaria nem aqui. Ou talvez você também possa se juntar a mim, com o salmista no Salmo 124. E ele começa esse salmo dizendo, olha Israel, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, os nossos inimigos seriam prevalecidos. Nós não teríamos vencido, nós não teríamos chegado até aqui. E essa é a minha resposta nessa noite. E talvez seja a sua também. Ah, Senhor, se não fosse o Senhor que estivesse ao meu lado, eu nem sei onde eu estaria. E Jesus Cristo, o texto, que nós lemos em Hebreus capítulo 2, versículos 14 a 18, fala que Jesus, ele se fez filho e precisava que ele se tornasse como eu e como você, para que ele vencesse a morte, para que ele derrotasse aquele que detinha o poder da morte, o diabo. Jesus precisou vir ao mundo, ser semelhante a mim e a você, para que ele nos desse liberdade, para que a nossa prisão do pecado fosse solta, as nossas amarras, e que nós tivéssemos vida e nova vida em Cristo Jesus. E Jesus Cristo fez isso por nós. E ele se tornou a propiciação pelos nossos pecados. Propiciação é um sacrifício feito no lugar da parte culpada. Jesus Cristo foi o próprio sacrifício. E a parte culpada era eu e você. E ele se colocou no nosso lugar. E a partir disso, eu e você, nós tivemos os nossos pecados removidos. Nós somos lavados pelo sangue de Cristo Jesus. Jesus Cristo nos reconciliou com Deus. E por meio de Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo que habita em nós, nós podemos chamar Deus de Pai, de Paizinho, como está lá em Gálatas 4, 6 e Romanos 8, 16. Nós temos esse privilégio de chamar Deus de Abba. Nós temos um Pai. E Jesus Cristo, ele fez isso por nós. Ele padeceu por mim e por você, para que nós tivéssemos esse livre acesso ao Pai. Jesus Cristo, ele é a empatia em pessoa, porque ele verdadeiramente se colocou no meu e no seu lugar. Ele fez isso por mim, por você, mesmo que nós não merecêssemos. Nós não merecíamos. E Jesus Cristo se colocou no meu lugar. Aquela cruz era para mim. Eu não estaria aqui se não fosse o que Jesus Cristo fez no Calvário. E ele fez por você também. Empatia. Jesus como esse exemplo, essa personificação da empatia. Mas o que é empatia, né? A gente, não sei você, mas a gente tem ouvido, eu acredito que a gente tem ouvido muito nesse tempo que nós estamos vivendo. E empatia é a capacidade de se identificar com o outro, se colocar no lugar do outro. Ou, a gente sempre fala, colocar o sapato, calçar os sapatos da outra pessoa e sentir onde aperta. Eu não sei se você já fez isso, já tentou colocar o sapato de alguém, talvez um número menor que o seu, que você sentiu ali, eita, não vai dar. Você está sentindo a mesma dor ali daquela pessoa. Então a empatia é você se colocar, não somente se colocar, se identificar com o outro, se colocar no lugar dele e sentir a mesma dor que ele sente e sentir o mesmo incômodo que ele está sentindo, entender por aquilo que aquela pessoa está passando. E a empatia, como eu já falei no começo, ela está intimamente ligada ao amor. Afinal, foi por amor que Deus entregou o Filho dele para que Jesus Cristo morresse no meu e no seu lugar. Às vezes o que acontece conosco é que nós não temos amado
o nosso próximo, nós não temos amado o outro como nós deveríamos amar. E a própria palavra de Deus diz, né? Amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Porque muitas vezes o nosso amor está voltado para a gente mesmo. A gente não está conseguindo amar o outro a tal ponto de colocar no lugar dele. Porque o nosso amor está sendo despejado somente para nós mesmos. E esse é o nosso desafio nesses dias. É uma empatia que gere um amor, é uma empatia que gere ação, é uma empatia que você olhe para o outro e você não tenha pena, mas você tenha amor por aquela pessoa. E você possa entender a ponto de ajudar, a ponto de se comover, a ponto de agir. E eu quero fazer mais alguns questionamentos para você e para mim também. Nesse tempo que a gente tem vivido, nesse tempo de tantas reflexões, meio que nessa pausa, ao mesmo tempo parece que o mundo deu uma pausa, mas ao mesmo tempo parece que está tudo tão rápido, tão agitado, mesmo tantas coisas paradas. Mas eu não sei se você, mas eu sinto isso, às vezes tudo tão agitado, às vezes tudo tão parado. E eu queria pensar com você sobre isso, sobre como está a minha empatia. Como é que eu tenho sido essa discípula de Jesus, essa testemunha de Jesus de forma ativa e empática na vida das pessoas? E eu queria perguntar para mim e para você o seguinte: qual foi a última vez que você, que nós nos colocamos no lugar de outra pessoa? Você consegue lembrar? Qual foi a última vez que você parou e viu aquela dor e se colocou mesmo? Calçou o sapato ali e sentiu o que aquela pessoa estava sentindo? Qual foi a última vez que você chorou pela dor do outro? Celebrar é muito fácil, né? Talvez se eu perguntasse para você qual foi a última vez que você festejou com alguém, talvez fosse mais fácil. Festejou no aniversário e tal. Mas qual foi a última vez que você chorou pela dor do outro? Tô pegando muito pesado? Deixa eu tentar dar uma maneirada. Qual foi a última vez que você orou de forma intensa por alguém, como se você estivesse orando por você mesmo? Tá, eu vou pegar mais leve. Vamos lá então. Ou simplesmente, qual foi a última vez que você, na sua oração, orou por alguém e não orou por você? Qual foi a última vez que eu consegui fazer uma oração dessa? Se é que eu já consegui fazer uma oração dessa. Somente clamando por outras pessoas e não orando por mim. E deixando o meu de lado e dando prioridade para outras pessoas. Como é que está a nossa empatia? Como é que está o nosso amor para com o próximo? Como é que nós, como igreja, mesmo distantes fisicamente, mas que estamos em vários lugares, né? Essa talvez seja um benefício da pandemia. Às vezes a gente só se comportava, né? Eu espero que não, mas como igreja ali, junto no templo, mas a igreja de Cristo, ela está espalhada nas casas, ela está espalhada nos bairros, ela está espalhada nos trabalhos. A igreja de Cristo está espalhada. E como é que nós estamos sendo essas testemunhas de Cristo, de amor, de solidariedade, de carinho, pessoas de oração, pessoas que podem contar com você para orar e tudo? Como é que tem sido? Como é que nós temos nos comportado como igreja de Cristo Jesus, na nossa casa, onde nós estamos nesse tempo? Eu tenho ouvido muitas pessoas comentarem e falarem que acreditam, né, que depois dessa pandemia, o ser humano vai sair alguém melhor. Que quando a pandemia acabar, que quando o distanciamento social acabar, que quando a quarentena acabar, o mundo será melhor. E eu tenho me perguntado se é que realmente isso vai acontecer. Às vezes parece que falam isso para ver se a gente fica um pouquinho melhor, né? Para ver se a gente consegue passar melhor esses dias, né? Mas eu fico pensando, e percebi também que no meio da pandemia, o homem, né, o ser humano, não tem melhorado tanto.
Então, se a gente não consegue melhorar no meio da pandemia, como é que nós vamos sair melhores dela? Complicado, né? Nós precisamos dar lugar e aproveitar essa situação, dar lugar ao agir. E eu via aquelas notícias, eu chorava por aquelas famílias, eu orava por aquelas famílias e essa realidade, infelizmente, chegou também no Brasil. O Brasil foi começando devagar e foi crescendo e todo dia é o pico. E nós começamos a bater, é uma forma até feia de falar, mas nós começamos a passar das estatísticas, a bater esses números, e o Brasil começou também a registrar mais de 1.000 mortos por dia. E confesso a você que eu via aquilo ali e não me comovia tanto. É como se eu tivesse acostumado com algo que não é normal. No dia 11 de agosto agora, passou no jornal que em 24 horas, 1.274 pessoas perderam a vida aqui no Brasil por causa do coronavírus. Em um dia. O que isso tem feito comigo? Hoje, o Brasil, nós já somamos mais de 105.791 mortos, dados de hoje. O que isso tem mexido comigo? Eu tenho orado por essas famílias, ao menos. Eu tenho tido o desejo de entregar, de colocar no altar do Senhor essas famílias. Eu tenho tido o desejo de fazer algo a mais por essas pessoas, talvez não só pelas famílias, mas pelos profissionais da área da saúde. O que nós, como igreja, temos feito? Eu sei que às vezes, amados, é muito mais fácil nós mudarmos o canal,
porque a gente não aguenta mais falar sobre isso. É só sobre isso que o jornal passa, e notícia e tal. E às vezes a gente quer mudar, a gente não quer e tal, a gente quer ficar bem, porque mexe com o nosso emocional. E realmente é verdade. Mas a Igreja de Cristo Jesus, ela pode fazer algo. Que é amar essas pessoas, que é amar as famílias, que é amar aqueles que estão sendo atingidos drasticamente por essa situação. Amar essas pessoas com o amor de Cristo Jesus. É claro, né? Isso não é normal, né? Esse é um normal que as pessoas querem, que a gente às vezes, é normal, já tá tudo bem. Isso não é normal. É claro que eu não quero, de forma alguma, que você comece agora a ficar mal por causa disso, que você agora só vai ouvir isso. E não, essa não é a proposta. Não é de você se encher de notícias, não é isso. Mas às vezes é simplesmente que algo aqui dentro de você motive a você orar pelo nosso país, a você orar pelos que sofrem, não só também por causa do coronavírus, mas tem muita gente desempregada, tem muita gente sofrendo, tem muita gente com tantas outras dificuldades, mas simplesmente entregar essas vidas nas mãos do Senhor e orar por elas. Mas a empatia, ela está ligada ao amor, que esse amor está ligado à misericórdia, e são tudo coisas que Deus teve por nós, que Jesus Cristo, ele teve por nós, e que nós carregamos isso por sermos filhos de Deus, por sermos testemunhas de Cristo Jesus, e isso deve gerar uma ação nossa. Não é só para a gente ficar no choro, no lamento, na tristeza, não. Muito pelo contrário. É para nós agirmos, é para nós fazermos alguma coisa em prol de alguém, às vezes é um vizinho, um amigo seu, porque a comoção interna sem ação não gera transformação. Então também não adianta eu só me comover, eu só ficar triste, porque a comoção interna sem ação, ela não gera transformação. Jesus Cristo, ele agiu, ele se entregou na cruz do Calvário por nós. A morte dele nos deu vida por meio do que ele fez. E esse é o nosso maior exemplo que nós devemos seguir. Eu queria lançar alguns desafios para você essa semana. A gente está começando, graças a Deus, mais uma semana na presença dele e repetiremos o que dissemos no começo. Senhor, vem com a gente, porque se não for o Senhor do nosso lado, não sei como é que a gente vai continuar caminhando. Não dá. Nós precisamos da tua presença. Então, eu queria te desafiar, me desafiar também, a olhar para as pessoas talvez de uma forma diferente durante a semana. Tente se colocar no lugar da pessoa que sofre, para que você consiga amar aquela pessoa de uma forma mais especial. Tente orar por essas pessoas de uma forma diferente. Eu sei que a lista de pedidos aí no grupo da nossa igreja é bastante extensa. E isso é tão bom, porque são tantas pessoas que acreditam e creem no poder da oração, naquilo que Deus pode fazer. Nós temos testemunhos de pessoas, né, que foram curadas, que saíram do hospital, que têm tido provisão. A provisão tem vindo de lugares assim inimagináveis, graças à oração da igreja, o agir de Deus sobre as nossas vidas. Te convido a chorar também, chorar por alguém, chorar com alguém. A palavra de Deus diz isso: alegrai com os que se alegram, mas também chorai com os que choram. E te convido para agir com alegria, agir com a alegria de Deus. Leva alegria para alguém, seja bênção na vida de alguém nessa semana. E eu queria encerrar te inspirando com uma outra história, com a história de vida, do frade francês chamado Abbé Pierre. Abbé Pierre, ele nasceu numa família nobre,
na França, morava em Paris, e ele fazia parte, ele servia no parlamento francês. Só que em determinado tempo, ele se decepcionou, porque era muita discussão e pouca ação. Ele achava muito lento as decisões políticas para que elas acontecessem na real. E enquanto essas discussões elas eram lentas e demoravam para acontecer, tinha muita gente, principalmente os sem-teto, como ele chama, e os mendigos, passando por necessidade na França. Depois da Segunda Guerra Mundial, milhares de sem-teto viviam pelas ruas de Paris. Eles estavam passando fome, estavam passando por necessidades extremas. Então, Pierre, ele tem uma decisão, ele cria tanta empatia por essas pessoas que ele abre mão do cargo dele no parlamento francês e ele vai se tornar frade. E no ano que ele fez isso, o frio em Paris foi extremo, que muitos moradores de rua morreram por conta do frio, morreram por conta dessa situação extrema de frio, sem ter o lugar para morar, sem ter o cobertor quentinho. Então Pierre, por desacreditar e só esperar que a política fizesse alguma coisa, ele então abre mão do seu cargo no parlamento francês, se torna um frade católico e ele vai dedicar a sua vida para trabalhar com os moradores de rua e com os sem teto. E ele pensa, mas o que eu posso fazer por essas pessoas? Além de amar, além de cuidar, eu estou sentindo a dor delas, eu quero fazer algo. E ele então pensa em ajudar essas pessoas, organizando o dia a dia daquelas pessoas. E ele ensina esses moradores de rua, esses mendigos, a que eles executem tarefas das mais humildes, as mais simples do dia a dia. Então eles começam, a primeira tarefa é catar treco pela cidade e garrafas. Depois que eles já sabem fazer isso, o Pierre vai ensinar eles a construírem um grande galpão com tijolos descartados. Então eles vão construir um grande galpão e eles agora vão iniciar uma profissão que era de processar as garrafas que eles recolhiam na cidade. Eles agora iriam processar para que eles tivessem empregos e conseguissem gerar uma renda. Mas a coisa mais importante que Pierre conta, que ele conseguiu ensinar para essas pessoas, foi a seguinte: para que eles procurassem e encontrassem na cidade de Paris pessoas mais pobres do que eles e que eles pudessem ajudar. Olha a empatia gerando vida, gerando amor e gerando ação. Então aqueles ex-mendigos, ex-moradores de rua começaram a encontrar pessoas em situações iguais ou piores do que eles, e eles começaram a ajudar, e esse projeto cresceu tanto que foi institucionalizado como o projeto Emaús. E foi crescendo a ponto de não ter mais mendigos na cidade de Paris. E isso acabou gerando em Pierre uma alegria, mas também uma preocupação. E ele começou a pensar, poxa, nós precisamos em outros lugares, eu sei que existem pessoas que precisam serem encontradas, serem amadas, serem ajudadas, porque a gente já serviu todo mundo aqui em Paris, mas se a gente continuar assim, nós vamos acabar só trabalhando pra gente, amando a nós mesmos, vamos nos fechar para nós, em vez de continuar abraçando outras pessoas. Então ele vai para uma viagem à Índia, 8.000 quilômetros de distância, e lá na Índia ele vai se encontrar com a colônia, ele vai estar com a colônia de leprosos, e essa colônia de leprosos fazia parte da casta mais pobre da Índia, a casta dos intocáveis, que eles já tinham preconceito de serem dessa casta, e mais preconceito ainda por serem leprosos. E ele fala, poxa, que bom, nós vamos poder servir agora essas pessoas que também tanto precisam. E ele volta para Paris, compartilha isso agora com seus amigos, com seus alunos, com seus companheiros, aquelas pessoas que ele ajudou
a transformar, e eles vão e constroem num dos grandes hospitais de Paris uma ala só para receber esses doentes leprosos. E quando esses doentes começam a chegar da Índia, e eles vão agradecer a Pierre, e eles vão agradecer aqueles ex-mendigos que estavam ajudando, estavam servindo eles, e Pierre fala o seguinte: não nos agradeçam, porque nós não salvamos vocês, vocês que nos salvaram, porque se nós não servirmos, nós vamos morrer. E Pierre consegue passar isso para as pessoas que ele estava perto. Nós precisamos servir. Se a gente não servir, se a gente não olhar para as pessoas que estão ao nosso redor e servir essas pessoas, nós acabaremos morrendo. E Jesus Cristo, ele nos ensinou isso. Pierre aprendeu muito bem com o mestre, conseguiu passar para as outras pessoas. E Jesus Cristo nos ensinou isso. Jesus Cristo me amou, me alcançou, me transformou, me levou de volta ao Pai. Eu posso chamar Deus de meu Pai. Jesus Cristo nos reconciliou. E agora nós temos a alegria de podermos ser canal de Deus, sermos canal de bênção para outras pessoas. Eu tenho certeza que assim como eu e você, temos a alegria, a convicção de termos Cristo do nosso lado, de termos a presença de Jesus conosco, nós teremos a alegria e a satisfação de ver o nosso próximo, o nosso vizinho, o nosso amigo, outras e outras pessoas também tendo essa mesma alegria que a gente, da presença de Cristo, do amor dele por nós todos os dias. E eu quero terminar dizendo isso para você. Tenha alegria, porque o Senhor está contigo. Tenha alegria, porque as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. Tenha alegria, porque a presença do Senhor é conosco todos os dias. Tenha alegria, porque nós temos o ajudador, nós temos o amigo o Espírito Santo. Mas também tenha alegria de ser testemunha de Cristo Jesus, de ser as mãos de Jesus que abençoe outras pessoas, de ser o carinho de Cristo por outras pessoas, de agirmos para abençoarmos outras pessoas. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe e que nós tenhamos essa alegria de viver para o Senhor, de servir ao Senhor todos os dias da nossa vida. E eu queria orar, agradecendo ao Senhor Deus por isso, e que Ele, com o exemplo dele de empatia, nos ajude todos os dias a amar o nosso próximo. Obrigada, Senhor. Ah, Deus, se não fosse o Senhor, não sei como nós estaríamos. Por isso, Pai, eu te agradeço pelo teu amor tão grande, pelo teu amor tão especial, pelo teu cuidado, pelo teu carinho para conosco. Obrigada porque todas as manhãs as tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Obrigada porque o Senhor prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Obrigada pelo amigo Espírito Santo, nosso ajudador. Obrigada porque nós não estamos sozinhos. Mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, nós temos o Senhor do nosso lado. E nós te rendemos graças por isso. Ah, Senhor, que a tua alegria alcance aqueles que ainda não te conhecem. Que o teu amor alcance as pessoas tão carentes de ti. Ó Deus, que a tua paz alcance os corações daqueles que estão tristes, cansados. Ó Deus, que o teu Espírito Santo renove as forças daqueles que estão cansados do dia a dia, se sentindo sobrecarregados. Ó Deus, que o teu Espírito Consolador visite aqueles que estão sofrendo, que estão chorando, que estão em meio à dor. Ah, Senhor, nos ajuda a sermos igreja onde nós estejamos. Nos ajuda a sermos testemunhas tuas, Pai. Testemunhas de amor, testemunhas de misericórdia. Que nós possamos agir e abençoar o nosso próximo. Que nós tenhamos o amor de Cristo Jesus em nós. Que nós possamos alcançar outras pessoas com esse amor. Muito obrigada, porque nós somos alcançados pelo Senhor. E que isso todos os dias nos motive a carregar a tua palavra, a viver o Evangelho, para que outros e que o teu amor
alcance o mundo inteiro. Obrigada por esse tempo, obrigada pelo mês da juventude, que nós sejamos mais abençoados pelo Senhor, mais alcançados pelo Senhor, com tudo que ainda vai acontecer nesse mês. Muito obrigada por esse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Então, amados irmãos, que Deus possa estar abençoando a vida da missionária Amanda. Ela trouxe a palavra e falou sobre a empatia, que nós possamos estar adquirindo no nosso cotidiano. E agora vamos finalizar o nosso culto. Você que não nos conhece, se inscreva no nosso canal e venha fazer parte de Nova Jerusalém. E agora vamos todos ficar de pé para adorar.